Bom, bom dia, boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, né? Estou muito feliz de poder estar aqui hoje fazendo o lançamento do nosso livro. E estou até nervoso, sabe, para falar, porque fiquei me lembrando aqui de tanta coisa, né? Eu tenho 35 anos e estou aqui na nossa casa desde os 11 anos de idade. Quer dizer, já tem aí uns 20 anos, né? E aqui eu fiz minha formação espiritual, primeira, básica, e aqui eu aprendi as primeiras lições da doutrina e do evangelho com alguns professores que estão aqui, inclusive a Maria Regina que está ali. Então eu fico emocionado porque para mim era quando eu fiz o meu primeiro preparo aqui, eu tinha 16 anos. Eu estou me sentindo igual, na mesma situação daquele dia. Porque a gente fica muito emocionado, né, espiritualmente, porque a gente sabe que é uma bênção a gente poder estar numa casa onde nos acolhe, onde nos dá as lições importantes para a nossa vida, uma casa que se torna, né, conforme a gente vai se integrando, se torna uma comunidade espiritual para nós, se torna uma família espiritual e o mundo tá tão confuso, né? Tá tão difícil, tá tão complicado e a gente vê ter a oportunidade de ser acolhido numa casa dessas, de refletir sobre esses assuntos que nós refletimos, de dedicar parte da nossa vida a isso, é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade muito séria, porque muitos procuram caminhos de libertação espiritual, caminhos de entendimento do mundo, e nem sempre encontram, né? Nem sempre nós encontramos, ou muitos de vocês demoraram muitos anos também para conseguir encontrar um lugar espiritual, né? Quase sempre os relatos sempre são esses, né? Pessoas que já foram a muitos lugares, que procuraram. Então é muito sério isso e, portanto, nós temos de valorizar muito a presente encarnação quando nós temos acesso a essas reflexões, a esses estudos e a esses conhecimentos. E a nossa casa nos proporciona isso. Então é por isso que eu estou emocionado. Bom, mas vamos à palestra. O tema da nossa palestra vai continuar me deixando emocionado, né? Porque nós vamos falar sobre esse nosso livro, Quem Foi Jesus, e na verdade sobre esse tema. E uma pergunta de O Livro dos Espíritos que sempre me impressionou muito, desde que eu comecei a estudar a doutrina, como eu disse, muito jovem, é aquela pergunta que muitos de vocês conhecem, a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Lá, a pergunta do professor Allan Kardec é sobre qual é o modelo e guia que o ser humano, nessa humanidade tão confusa, tão complicada, pode dispor para a sua vida. Isso é uma pergunta muito importante dele, né? Porque será que há alguém que nós podemos dispor como um modelo para nós, como uma referência para a nossa vida? Quem seria esse sábio? Quem seria esse gênio, esse mestre, esse guru, seja lá o nome que quisermos dar, né? Quem seria esse alguém que poderia conter nele, ou na vida dele, ou nos ensinamentos dele, as reflexões importantes para nós lidarmos com a nossa vida? Veja que ele estava contando um caso ali tão doloroso, né? De uma pessoa que estava acorrentada, chamado endemoniado, né? Quer dizer, uma pessoa que vivia anos num estado de demência total, de loucura, aprisionado numa vida terrível. E eis então que veio Jesus e faz um ato de libertação espiritual num processo até mesmo terapêutico, né? Até mesmo de uma desobsessão. Quando o professor Allan Kardec faz essa pergunta, quem foi
Então a resposta é Jesus. Mas a resposta em O Livro dos Espíritos é uma resposta muito interessante, porque no original, né, na língua francesa, nessa questão, está escrito assim, quem foi? Aí a resposta é, em francês assim, Voyez Jésus, que significa, em português, observem, observai Jesus, vede Jesus. É uma resposta interessante porque é uma resposta que remete a uma voz de um sábio, né? Remete a uma voz de alguém que não foi taxativo, não foi dogmático, nem fanatizante, nem disse assim, olha, Jesus e ponto, né? Ele diz assim, observe Jesus. E o que é observar Jesus? Observar Jesus é observar a pessoa humana que ele foi. Quem foi essa pessoa? Porque há duas maneiras de nós abordarmos, vamos assim dizer, sobre Jesus, né? Uma é buscando a pessoa humana que ele foi. O homem real, o homem concreto, que viveu no século I. Outra maneira é nós nos rendermos ou buscarmos os manuais das religiões, das catequeses, da teologia, dos dogmas, da fé. É um pouco diferente, né? Esse Jesus, na época de Kardec, em 1850, 60, eles faziam uma distinção muito clara. Eles diziam assim, Jesus é o ser humano, o Cristo é o Cristo da fé, é o Cristo dos dogmas, é o Cristo da teologia, é o Cristo da interpretação. Eles faziam essa distinção na época do professor Allan Kardec. E eu achei interessante porque a resposta, Voyez Jésus, quer dizer, vede Jesus, não é a resposta de vede Jesus Cristo, ou vede o Cristo, mas é vede o homem. Inclusive, aqui na nossa casa, talvez vocês já devam ter escutado, como eu escutei muitas vezes quando eu era jovenzinho, muitos palestrantes dizendo assim, que quando nós tivéssemos dúvida na nossa vida sobre como comportar-se, como agir, que nós pensássemos o que Jesus faria. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas eu tenho comigo que é um pouco difícil essa indagação, né? O que Jesus faria? Eu não sei, porque Jesus, o ser humano Jesus, ele foi um gênio, né? A todo momento a gente lê os evangelhos e a vida dele e nós nos deparamos assim sempre com surpresas, a maneira como ele aborda as questões, a maneira como ele coloca em xeque os questionamentos que são feitos a ele, a maneira como ele entende todas as questões de seu tempo, é sempre tudo muito surpreendente, sempre muito inovador. Então eu acho que se perguntar assim, o que Jesus faria, no meu caso, eu acho que é uma pergunta um pouco mais difícil, porque eu não tenho essa inteligência, né, para saber o que ele faria, mas eu tenho alguma inteligência para saber o que ele fez em casos concretos. E isso é sondar quem foi Jesus. Isso é se aproximar de Jesus. Não é apenas nós orarmos, pedirmos bênção, nos emocionarmos. Isso também faz parte, né, de uma relação. Mas é uma relação de fé. Mas eu acho que o que a doutrina vem nos propor, até o professor Allan Kardec faz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, é ver qual foi a moral que ele trouxe, né? Quer dizer, o que ele pensou sobre os assuntos. Mas no caso de Jesus, existe um componente particular e único na história da humanidade, que é o seguinte, outros pensadores, você pode ter referências de grandes pensadores, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, você pode estudar muito a psicanálise, conhecer muito, se aprofundar muito, debater muitos textos, entender, aplicar o método, mas isso não significa que você vai ter a mesma devoção, o mesmo entendimento, a mesma compreensão com a vida daquele homem que foi o criador da psicanálise, que foi Freud. Uma coisa é a obra dele, outra coisa é a vida dele. Isso não acontece com Jesus, né? Quando nós estudamos sobre Jesus, há uma mistura fantástica
entre o que foi a vida dele e o que foi o pensamento dele. Nós não temos como separar. E essa ausência de separação faz uma coisa muito bonita. Faz com que Jesus, ele mesmo em pessoa, ele contou muitas parábolas, como nós conhecemos, várias delas. Mas faz com que a própria vida dele inteira, do começo ao fim, a própria vida dele é uma parábola. A própria vida dele é a história que representa uma nova era. É uma história que representa um novo mundo. Tudo o que ele viveu, pensou, fez, agiu, compreendeu, se manifestou, ele mesmo é a encarnação de um novo mundo possível. Ele mesmo é a encarnação de uma outra concepção sobre o ser humano. Então, ele contou muitas parábolas, mas a grande história é a vida dele. A grande história é ele mesmo em pessoa. Porque, como eu disse, não há separação entre o pensamento dele ou as ações dele e o pensamento dele e a obra dele. É todo um misturado. Veja que, por exemplo, nós notamos isso em dois momentos diferentes da vida de Jesus. Quando nós vemos, por exemplo, Jesus estava na Galileia, junto com os apóstolos, ele pregava, por exemplo, sobre a necessidade do perdão, né? O perdão como um símbolo de maturidade espiritual. O perdão como um símbolo, ele mesmo expõe isso na oração do Pai Nosso, né? Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O perdão é um símbolo de maturidade espiritual. Então, ele fala sobre o perdão muitas vezes, por meio de parábolas, por meio de situações, em contextos que ele está envolvido. Mas quando nós vemos na crucificação, por exemplo, nós já não vemos mais um Jesus apenas falando de perdão. Mas nós vemos um Jesus absolutamente comprometido com o que ele acreditava. Então, naquele momento, que é um momento extremo, né, que é um momento terrível, que é um momento dificílimo, nós vemos que ele está absolutamente coerente com aquilo que em outro momento, que em outra circunstância, ele pregou sobre o perdão. É ali naquele momento que ele, sendo vítima de toda aquela situação, de todo aquele contexto, nós podemos ler as passagens sobre a paixão do Cristo e nós vamos ver e depreender dessas passagens sempre o olhar de perdão dele. Perdão no sentido de compreensão sobre a situação dos outros, compreensão sobre aquele horror, compreensão sobre aquela miséria moral. Daí que ele diz assim, Pai, é famoso, né? Perdoa-lhes. Mas vê que ele ainda explica, não é um perdão magnânimo assim, de uma autoridade suprema, né? Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque, Pai, eles não sabem o que fazem, né? Nós muitas vezes não sabemos o que fazemos. Nós não entendemos o porquê fazemos, nós não entendemos o como agimos. Então, diante dessa postura tão infantil da maioria de nós, ou tão cega, ou tão inexperiente, ou tão imatura, como ele vai contar várias parábolas sobre personagens imaturos, como é a parábola do filho pródigo, por exemplo, diante disso, qual é a resposta dele? A resposta dele é uma resposta de Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quer dizer, é uma compreensão muito profunda dos elos que nos aprisionam. É uma compreensão muito profunda da nossa limitação. E, ao mesmo tempo, é muito bonito porque, ao mesmo tempo em que ele compreende a limitação daqueles apóstolos que o cercam, que foram pessoas que depois o negaram, né? Em seguida o negaram, fugiram, abandonaram, não tiveram a fé suficiente. Ao mesmo tempo, ele tem uma generosidade de entender que é da própria miséria das pessoas, é da própria angústia, é do próprio medo, é da própria ansiedade, é dos ciúmes, é da raiva, é disso tudo que Deus transforma para um potencial maior. Daí, ele pega aqueles que abandonaram, aqueles que fugiram, aqueles que temeram, aqueles que
na hora da crucificação, não estiveram realmente com ele, acreditando no que ele acreditou, e na ressurreição ele aparece para essa gente e diz assim, bom, como se dissesse, né? Bom, passou aquele momento, vamos a outro momento. Quer dizer, então é uma compreensão sobre o ser humano de muita misericórdia. Como ele mesmo disse nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Como falta misericórdia na nossa vida, né? Como falta ternura para nós entendermos os problemas que nós estamos passando no nosso país, na nossa civilização planetária inteira, nos nossos dramas familiares, até mesmo como falta misericórdia com a nossa própria fraqueza, com a nossa própria limitação, com o nosso próprio horizonte, como nós somos muitas vezes rígidos, duros, como a gente quer tanto exigir do outro, e às vezes até de nós, o quanto isso tudo muitas vezes nos aprisiona, em vez de nos libertar. A gente pensa que está nos libertando, mas nós estamos nos aprisionando muitas vezes. E ele foi realmente uma pessoa da libertação espiritual, da libertação material, da libertação, olha, toda a libertação que você quiser encontrar, nós vamos encontrar, nós vamos identificar uma libertação muito grande em Jesus. Mas é muito bonito porque ele é livre. Ele é livre num sentido. Ele é livre para ser, na verdade, aquele que mais obedece, no caso a Deus. Ele é livre para ser aquele que mais se integra com uma força suprema. Ele não é um rebelde vulgar, grosseiro, ele não é um anarquista no sentido simplório da palavra, ele não é um contestador, ele é também, mas ele não é apenas um contestador, ele é alguém que desobedece muitas vezes aquele mundo que estava ali ao redor dele para obedecer o que era verdadeiro de ser obedecido, que era a vontade de Deus. Por quê? Que vontade de Deus, que é uma coisa meio abstrata, né? Esse conceito de vontade de Deus, mas é o conceito de que de Deus provém o amor, de Deus provém a misericórdia, de Deus provém, ora, o amor mesmo. Então, se Deus derrama sobre nós, se a lei de Deus, se o mecanismo de funcionamento da lei humana não, hein, da lei de Deus, ele é todo arquitetado no amor, como é que nós não vamos viver nesse amor? Por que nós renunciamos a esse amor? Por que nós escolhemos outros amores, né? Outras paixões na vida? Por que nós não buscamos essa integração com Deus? A integração que efetivamente vai nos dar paz, amor, serenidade. Então, quando o professor Allan Kardec perguntou lá na questão quem era o modelo e eles responderam Jesus, esse homem era um homem provável de falar sobre isso, porque era um homem que vivia tão distante, olha, ele vivia na periferia do Império Romano, que era a Galileia, né? Ele não tinha apoio familiar, não tinha. Depois é que, na ressurreição, os familiares dele aderiram à ideia dele, mas ele não tinha apoio familiar, ele não tinha apoio financeiro, ele não tinha um sobrenome importante, ele não tinha estrutura partidária, que tinha os partidos da época, né? Os fariseus, os essênios, os zelotas, ele não tinha nada disso. Mas ele tinha essa entrega absoluta para Deus. Essa entrega que é a vontade de Deus, né? Que é a ideia de você estar em plena sintonia com Deus. E é sobre isso que ele veio nos ensinar. Porque falar disso parece uma coisa assim meio abstrata, né? Ah, mas a vontade de Deus, né? Ah, o amor de Deus. Ah, a integração com Deus. O que é isso? Né? É ser hippie? É meditar? É ficar olhando o horizonte na praia? O que é essa integração com Deus? É uma coisa assim, às vezes parece um pouco pouco palpável para nós. Daí que ele disse assim, né? Todos vocês conhecem isso.
Um opositor perguntou para ele, mas como nós podemos saber onde estão os mandamentos, né? E ele disse aquela frase famosa, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então isso é muito bonito, porque esse amor de Deus, ele não se manifesta num sentimento quentinho aqui no coração. Esse amor de Deus, ele é muito concreto. Ele é com o próximo, ele é com quem eu convivo, ele é com quem eu me relaciono, ele é com quem eu converso, ele é com o meu inimigo, ou com o meu opositor, ou com o meu adversário, ou com quem eu tenho antipatia. É uma coisa muito concreta. É com essa pessoa que eu tenho que ter misericórdia. É com essa pessoa que eu não posso fugir da relação, mas ao contrário, eu tenho que pensar, meu Deus, o que há em mim para enxergar com tanta dureza essa outra pessoa? O que há em mim para eu não abrir meu coração? O que há em mim para não entender como é a relação de Deus conosco e minha para com o próximo? Então, esse nosso livro aqui, nós fizemos, o livro chama-se Quem Foi Jesus, para quem não sabe. O livro chama-se Quem Foi Jesus, é uma pergunta, porque é uma pergunta que nós, eu acredito, né, nós precisamos sondar. Porque é um gênio, né? É o ser, bom, Kafka, Dostoiévski, esses grandes escritores, né? Aquele nosso filósofo também muito Spinoza, eles diziam, né, que Jesus era o maior gênio da humanidade. Porque isso tudo ele fez, essas pregações todas, em um ano mais ou menos. Em um ano, não foram em 3, não. Em um ano ele fez essas pregações, em um ano morreu, em um ano aconteceu tudo aquilo que nós conhecemos. Em um ano ele apresentou uma nova visão sobre Deus, que era um Deus de amor. E veja, em um ano ele apresentou uma nova visão sobre o ser humano e sobre a relação do ser humano, que era essa relação de misericórdia de uns para com os outros. Então, esse gênio da humanidade, esse que é na doutrina espírita, né, o nosso guia modelo, eu acho que convém, né, conforme a doutrina nos ensina, nós sondarmos quem ele foi. Porque sondando quem ele foi, nós podemos então responder aquelas perguntas, ou pelo menos tentar responder aquelas perguntas. O que ele fez nessa situação concreta? O que ele fez diante de problemas familiares? O que ele fez diante de questões políticas da sua época? O que ele fez com o radicalismo de algumas pessoas que vinham conversar com ele? O que ele fez, por exemplo, com relação a filhos rebeldes ou familiares rebeldes? Como ele tratou esse assunto? Como ele abordou esse assunto? Como ele abordou, por exemplo, assuntos com relação a herança, até sobre herança ele teve essa questão, sobre dinheiro, né, no sentido mais concreto do termo, como que ele entendeu qual é o sentido da nossa vida. Porque nós que estamos aqui, né, nós estamos buscando, por meio da doutrina espírita, no nosso caso aqui presente, entender qual é o sentido da nossa vida. Qual é o sentido da nossa vida não significa apenas da onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Significa por que eu vim de algum lugar, por que eu estou aqui, por que eu vou para outro lugar, para que eu preciso passar por isso, qual é o sentido disso tudo, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Então, ele veio viver e falar sobre esse porquê. Não no sentido teórico, olha o porquê da vida. Ele não era um filósofo, no sentido tradicional. Mas é no sentido de dizer assim, olha, você pode até não saber a resposta, mas você pode dar um sentido para a sua vida. Você pode não conseguir responder em absoluto, porque o cérebro humano nem alcança o absoluto, porque o cérebro humano é relativo, mas existe um caminho que no final das contas, você vai ser o grande beneficiado desse caminho. E os demais.
você vai encontrar uma paz, uma serenidade. Talvez você não encontre aquelas respostas detalhadas, mas você vai encontrar um método para você levar a sua vida. E esse método é um método que há 2000 anos já existe. Esse método, como eu disse, não são palavras. O sermão da montanha. Não. Esse método é a vida dele, o como ele viveu. E é tão fantástico nós estudarmos esses assuntos todos, porque nós vamos nos surpreendendo o quanto esse ser espiritual magnetizou, impressionou as eras, todos os pensadores, os filósofos, os teólogos, os críticos, todos, de certa maneira, em algum momento, ficam capturados por essa pessoa, por esse ser espiritual. Capturados porque mesmo aqueles que não acreditam em Deus dizem, bom, Deus pode não ter existido, mas que esse homem existiu e que esse homem foi o maior produto da humanidade, no sentido assim, o maior ser que existiu entre nós foi. É o caso, por exemplo, né, de um filósofo muito materialista, que é o Nietzsche, né, que é um filósofo ateu e tem todo um ateísmo muito complexo, né, que envolve questões de ética e de moral muito interessantes, mas esse filósofo, Nietzsche, ele diz, né, em um momento, ele diz assim, bom, todo o cristianismo para ele estava errado, mas o próprio Jesus, aí ele se impressiona, né? Ele se impressiona com, como ele diz assim, né, num trecho de um dos livros dele, ele diz assim, como que esse homem amou tanto? Da onde ele tirava tanto amor e tanta compreensão sutil sobre a vida humana? E nós precisamos de compreensão, porque senão nós vamos nos destruir como humanidade. Nós vamos nos destruir pela escolha do nosso livre-arbítrio. A nossa vontade, o nosso querer, a nossa inteligência racional, a nossa maneira de tudo controlar, a nossa maneira de formar religiões, tudo isso tem se mostrado muito fraco, muito equivocado. É uma humanidade do qual todos fazemos parte, infelizmente assim, muito imatura, às vezes é muito inteligente, mas é muito imatura. Porque veja, olha a situação que nós estamos no mundo de hoje, né? Olha que complexidade. Nós sabemos o horror da guerra. Mas a humanidade, a economia, a política, o sistema, tudo isso não sabe ainda viver sem a guerra. Quer dizer, o que é isso, né? Nós sabemos o valor da justiça social. Nós sabemos da importância, mas nós não sabemos construir isso. Seja porque não queremos, seja porque não sabemos pensar como moldar isso, não sabemos. Quer dizer, então nós estamos num momento espiritual que denota ainda a nossa fragilidade de entendimento das coisas. E tem uma misericórdia divina que faz com que, no meio dessa dificuldade, tenha um homem que nos ensine um modelo e um guia para a nossa vida. Uma referência, uma norma, uma diretriz. Não é querer imitá-lo no sentido assim simplório, né? Vou mudar de roupa, vou usar aquelas batas e vou fingir que eu estou no século I. Não é isso. Mas dele há tanta referência. E veja, como eu dizia aqui, há tanta referência que, como eu pus aqui no nosso livro, né, no meu livro, as outras religiões também, né, no caso especificamente, setores mais progressistas do judaísmo, setores progressistas do islamismo, não só progressistas, né, no próprio Alcorão, todos impactados com esta pessoa. Então nós lemos no Alcorão, por exemplo, no islamismo, né,
belíssimas referências e reflexões sobre Jesus, como também em tradições mais progressistas judaicas também, como também nesses filósofos ateus que se impressionam, como também em pessoas de outras religiões que não monoteístas, budistas, hinduístas. Quer dizer, ora, então, nós precisamos, se queremos uma libertação espiritual, como a doutrina nos ensina, sondar um pouco quem foi Jesus. E a resposta, é claro, ela vai ser sempre uma resposta muito individual, muito própria, porque para cada um ele vai se apresentar de uma maneira diferente, conforme a sua demanda, a sua necessidade, porque ele fazia assim em vida. Vou contar um exemplo aqui para vocês. Um dia, um rapaz chegou assim para ele, a passagem chama-se O Moço Rico, e falou assim para ele: Senhor, eu quero te seguir. Aí ele disse assim: vai e vende tudo o que tens e me segue. Mas, para um outro senhor, né, que era o centurião romano de Cafarnaum, ele disse assim: homem, nunca vi tamanha fé em toda Israel. Que foi um homem que pediu um milagre de Jesus, era um romano, quer dizer, Jesus não teve o menor preconceito, porque os judeus tinham horror aos romanos, né? Nunca vi tamanha fé em toda Israel. E não exigiu dinheiro do homem, não falou assim: olha, tem que dar tudo para se salvar. No caso de Zaqueu, conforme está narrado no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, no caso de Zaqueu, que também era um cobrador de impostos, os judeus tinham horror aos cobradores de impostos, ele diz assim: vende a metade. O homem diz, Zaqueu disse: Senhor, eu vou vender a metade do que eu tenho. E Jesus disse assim: olha, mas que beleza, a salvação entrou na sua casa. Quer dizer, qual é a regra? Dá tudo, dá metade ou dá nada? Não tem regra. Porque cada um tem um chamado. Cada um tem uma necessidade. Agora, é fácil lidar com uma religião com regras. Por isso eu disse, é de liberdade. Por quê? Não matei, 1 ponto para mim. Não roubei, 2 pontos para mim. Não menti, esse está mais difícil, né? 3 ou 4 pontos para você, né? Aí você vai calculando e no final das contas você tem lá uma média tal. Oba! Entrei no reino de Deus. Quer dizer, uma religião legalista. Ele critica isso. Ele diz, mas olha... Aí ele fala aquela frase que eu gosto muito, né? Que eu acho assim, assustadora quando ele falou. Eu fico chocado com a coragem dele. Que ele diz assim, fariseus eram os religiosos, né? Os grandes religiosos. Dizem, fariseus, cuidado. Os publicanos, que eram esses ladrões, os publicanos e as prostitutas chegarão no reino de Deus primeiro do que todos vós. Olha, ficou um calor na sala quando ele falou isso. Porque, veja, é a capacidade de dizer assim, olha, então esse que é o santo, não é tão santo assim. Olha a misericórdia, olha o entendimento. Esse que vocês estão achando, o grande, cuidado, hein? E ao contrário também, esses que vocês estão achando tão perdido, o tão horroroso, cuidado também, hein? Porque às vezes ele é maior do que esses que vocês acham os santos. Quer dizer, não é fazer isso ou fazer aquilo para se salvar, mas é cada um, é cada história, é cada circunstância. Portanto, é uma religião ou uma maneira de entender a religiosidade totalmente livre, desde que tudo isso esteja dentro do amor, como Santo Agostinho disse, né? Santo Agostinho diz assim, todo o evangelho se resume na seguinte frase, ama e faça o que queres. Quer dizer, se você está dentro dessa misericórdia, dentro desse amor, ora, às vezes vai ser dar tudo, às vezes vai ser dar nada, depende de como a misericórdia está no seu coração. Então, irmãs e irmãos, nós precisamos fazer essa aproximação cada vez mais com o Jesus. Mas o Jesus real que existiu, o homem de carne e osso. Inclusive,
para ir terminando a palestra, inclusive, o professor Allan Kardec disse que nós deveríamos nos aproximar sempre das ciências, do pensamento científico humano, para cotejar com as verdades espirituais. E nesse sentido, o trabalho que eu faço, e que muitos têm feito também, é no sentido de nós conhecermos o Jesus histórico, a pessoa real, concreta, analisada pelos diversos historiadores ao longo de 2000 anos, né? Mas sobretudo de 300 anos para cá. Quer dizer, com uma metodologia séria, com cuidado rigoroso. E olha que coisa impressionante. Sem religiosidade na análise. E ainda assim, todos se espantam com a pessoa que ele foi. Quer dizer, não precisa nem acreditar em Deus para poder sondar esse homem que foi Jesus. Então, nesse sentido, eu recomendo a vocês que façam essa busca espiritual, como já tem feito muitos de vocês, e como eu aprendi aqui em nossa casa, desde muito cedo, a contemplar, a buscar, a entender essas passagens, essa vivência, esse personagem. Eu escutava as palestras, aquilo ficava na minha cabeça, e ainda fica, né? Eu refletindo, eu pensando, meu Deus, para mim é uma verdadeira alegria. Eu posso não seguir direito, sigo mais ou menos, mas, porque eu sou fraco, né? Mas só ter essa referência, mas que presente maior para a minha vida eu posso querer? Não é verdade? Para nós que pensamos a vida como um ciclo de encarnações, como um processo, só nós podermos sondar um pouco, já é uma misericórdia divina. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado a todos, né, pela nossa palestra, pela nossa reflexão, e a nossa casa querida Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, né? Que bom, mas se entrar nisso aí não dá mais tempo, porque falta um minuto. Mas a relação dessa mãe com esse filho, desse filho com essa mãe, a relação familiar deles, a relação de liberdade que ela concedeu a ele e que ele também concede a ela, o entendimento que ele tem sobre ela. Ó, vou só falar mais uma para terminar, juro. Ele diz assim, na crucificação, mulher, eis aí o teu filho. Olha que coisa séria. Ele não disse assim, mãe. Ele olhou a mãe dele, era a mãe dele, como uma mulher. Ele olhou mais do que a mãe. Ele olhou o ser humano. Um filho olhar para uma mãe como um ser humano, né? E uma mãe olhar para um filho não como filho, mas como um ser espiritual, um ser humano espiritual. Bom, vai vendo a grandeza onde nós vamos nos aproximando. Obrigado e boa tarde, boa noite para todos nós.